Oi, gente! Boa tarde! Estamos mais uma vez aqui para a nossa live do meio-dia, meia hora de conversa, onde eu trago conteúdos do pensamento sistêmico e da vida como um todo, em temas variados para nós entendermos as dinâmicas da nossa vida, das nossas relações e entendermos também onde é que nós podemos ter ficado parados, né? Eu costumo dizer que hoje o tema são círculos do amor, e eu costumo dizer que algumas pessoas vão ficando assim engastalhadas, né? Nesse círculo, presas em alguns desses círculos, e eu gostaria de trazer esse conteúdo hoje para vocês entenderem e também fazerem uma autoanálise, né? Onde é que vocês também podem estar presos? Né? Será que vocês também estão presos em alguns desses círculos? Vamos olhar para isso. Para começar, eu gosto sempre de indicar um livro que chama Um Lugar para os Excluídos. Aliás, para todos os nossos alunos, né, nós vamos aí para a turma 11 de formação, eu sempre indico essa leitura porque é uma leitura concisa, né, muito assertiva, e onde o Bert traz muitas contribuições sobre a história dele, né? Ele traz ali muitos esclarecimentos que eu falo, se a pessoa lesse esse livro, já teria muitas respostas, inclusive para as coisas que dizem aí a respeito do trabalho sistêmico. Mas enfim, né? O que eu quero dizer para vocês então leiam esse livro, Um Lugar para os Excluídos. Eu também vou deixar disponível lá no nosso grupo VIP as meditações para cada um desses círculos, porque para cada um dos círculos o Bert deixou uma meditação para nós olharmos para isso, né? E começando, eu quero trazer um trechinho aqui que eu até copiei para ler para vocês, tá? Os 5 círculos. Quando cortamos uma árvore, podemos ver e contar seu crescimento em círculos. Vocês já viram isso, gente? Quando a gente corta uma árvore, né? Deus me livre, nunca cortei nenhuma, mas quando as pessoas cortam as árvores, cada círculozinho que vai se expandindo representa um ano, né? Daquela árvore. Esses dias eu vi uma reportagem sobre isso, achei extremamente interessante. E cada árvore tem essa expansão específica como um DNA, né? Boa tarde, Déia, boa tarde, Sara, Narinha, que já vi chegando aí. Sejam todos bem-vindos, boa tarde a todos vocês que estão aqui me fazendo companhia, né? Então, gente, aí ele diz, para cada ano, um novo círculo. Rilke escreveu em um poema, eu vivo a minha vida em um círculo de crescimento. Sempre um novo círculo, um círculo crescente. Eu mudei um pouco essa declaração. Eu vivo o amor em círculos de crescimento. Há um primeiro círculo e um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto. 5 círculos do amor, Bert Hellinger. Então hoje nós vamos falar sobre esses círculos, né? E trazer, como sempre eu procuro fazer aqui, de uma forma leve, compreensível, para que cada vez mais esse conhecimento chegue na alma de vocês de uma forma leve, né? Então vamos lá. O primeiro círculo do amor é o círculo que nós chamamos os pais. Ai, lá vamos nós de novo falar sobre os pais, né? Incontornável a gente falar sobre os pais. Mas é uma verdade, né, gente? Se eu vou falar sobre mim, não tem como eu não falar sobre os meus pais ou aqueles que vieram antes e que me compõem. Eu sou resultado dessas pessoas, né? Então, o primeiro círculo que eu tenho que atravessar para expandir meu crescimento é esse círculo dos pais. É eu olhar para esses pais e falar, esses são os meus pais. Eu concordar com esse encontro desse pai com essa mãe, porque às vezes o filho vai para esse lugar, né? Ah, não, mãe, eu queria ter outro pai. Ah, não, pai, eu queria ter outra mãe, né? Por que vocês se escolheram? Existe esse lugar do filho de julgamento, né? De não concordância, de achar que os pais não são bons o suficiente e de ficar nesse lugar infantil de cobrança.
Mas esse círculo, ele fala dessa concordância com esses pais, mas também ele fala de concordar com a ancestralidade desses pais, esse encontro desses sistemas, né? Porque a gente tem um sistema que se encontra com outro e cria um novo sistema a partir de uma criança, né? Então, quando eu nasci, criou-se um novo sistema. Mas eu nasci dessa conexão de sistemas entre o sistema do meu pai e o sistema da minha mãe. E o que acontece? Quando nós cruzamos esses sistemas, entrelaçamos, quando esses sistemas interagem e criam um novo sistema, pode acontecer de eu olhar para trás e falar, ai gente, mas nossa, meu avô era assim, assim, assado. Nossa, mas minha família tem um destino horroroso. E aí, nesse lugarzinho, eu, usando essa palavra super chique, me engastalho. Por quê? Porque eu fico nesse lugar de não concordância. Gente, quem sou eu na fila do pão para questionar as escolhas dos meus pais ou dos meus avós, ou que todo mundo que veio antes fez da própria vida? Eu posso fazer daqui para frente. Mas para trás, eu só posso dizer sim. E não é um sim, eu quero fazer igual a vocês. Não é um sim, eu acho que esse crime que vocês cometeram ou essa dor que vocês provocaram estava certa. É sim, isso é de vocês. E eu preciso negociar com essa ancestralidade se eu tiver em algum movimento de compensação, né? Como se eu olhasse e falar, nós dentro do nosso trabalho, nós temos exercícios para esse lugar. Eu entendo uma dinâmica da minha ancestralidade, entendo uma interferência dessa ancestralidade no meu destino, naquilo que eu estou vivendo hoje, e entro, entre aspas, em negociação. Quer dizer, o que eu posso fazer no dia de hoje, a partir de agora, para que eu não fique repetindo e vivendo esse destino que vocês, por alguma razão, costuraram aí atrás. Mas quando eu faço esse movimento de negociar com a minha ancestralidade, eu não estou excluindo essa ancestralidade. Eu não estou diminuindo a minha ancestralidade. Eu estou dizendo, vocês fizeram o que vocês deram conta. Agora é comigo. Agora é comigo e é do meu jeito. E muitas vezes, gente, no nosso crescimento, né, no nosso movimento de expansão, estamos nós presos ainda nesse primeiro círculo. Nesse lugarzinho. Porque pensa bem, usando uma fala que nós cansamos já de ouvir, né? Nós somos o resultado de pai e mãe. Então, em mim eu tenho pai e mãe. Se eu tô num BO com o meu pai, num BO com a minha mãe ou com ambos, como é que eu vou estar bem comigo? Entende que no meu racional, na minha consciência, eu posso fazer um movimento de dizer, não, isso é deles, né? No meu raso, né? Isso é deles, eu não tenho nada a ver com isso. Mas no meu inconsciente, eu tenho lá uma coisinha remoendo, falando, poxa, mas eu sou o resultado deles. Nossa, se meu pai teve muito problema financeiro, se meu avô viveu dinâmica de escassez, se meu bisavô fez isso assim, assim, assado, como é que eu vou sair desse lugar? Eu trago isso em mim. Então, por mais que no meu discurso consciente eu tô lá na rebeldia, na revolta, no julgamento, inconscientemente eu sei que eu faço parte disso, que uma parte deles segue em mim, que eu tenho uma interferência na minha forma de ser dessas pessoas. Então, o movimento certo eu posso fazer diferente. Ok, concordo com o que vocês fizeram, entendendo que o concordar é nesse sentido. Não é validar os erros ou os comportamentos disfuncionais que eles podem ter tido. É dizer, eu concordo que vocês deram conta de fazer isso com a história de vocês. E agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer do meu jeito. Respeito, e aí nesse movimentinho de vou fazer do meu jeito, eu entro nessa negociação com essa ancestralidade. Tá, existe uma dinâmica que precisa ser compensada?
nossa consciência de clã, né, ou consciência arcaica, ou consciência familiar, precisa de que seja compensado isso que aconteceu lá atrás, então como é que eu vou negociar com vocês? O que eu posso fazer daqui para frente para liberar isso que aconteceu aqui atrás, né? Então, primeiro círculo, os pais. Ultrapassou essa fase dos pais, nós temos um outro lugar que também é batata da gente engaçalhar, que é a nossa infância e puberdade. Nesse lugarzinho, a gente começa a olhar para as dinâmicas daquilo que a gente recebe dos nossos pais. Então, muitas coisas podem acontecer nesse lugar e nós ficarmos presos aí. Eu até quero pedir a vocês que mandem essa live para as pessoas que vocês entendem que podem estar presas nesses lugares com dificuldade de crescimento, com dificuldade de seguir com a vida adiante, pessoas que parece que não se encontraram, que estão sempre na reclamação, não conseguem realizar, tudo é culpa do outro, né? Essa é uma pessoa que vai se beneficiar muito desse conhecimento dos círculos. Então, o segundo círculo é esse círculo infância e puberdade. O que acontece nesse círculo? Eu começo a olhar para essas dinâmicas daquilo que eu recebo. Eu preciso tomar aquilo que vem. Eu preciso tomar o que vem, inclusive aquilo que não vem. Porque também acontece nesse círculo de eu começar a ter contato e observar outros sistemas, né? Nessa época eu começo a me relacionar com outras crianças. Eu começo a entender outro tipo de relação familiar e eu começo a achar que a grama do vizinho é mais verdinha, né? Que do lado de lá tá melhor. Mas aí eu posso fazer um movimento de entrar num julgamento. Meus pais não me deram o suficiente. Aquilo que veio para mim não é bom. Eu precisava de mais. Eles podiam ter feito mais, etc, etc, etc. Então, o segundo círculo fala primeiro sobre esse tomar com agradecimento. Qual é a diferença do receber para o tomar? Um exemplo que eu gosto muito de dar nas aulas é quando a gente é criança e ganha aqueles presentes que você fala, gente, como é que alguém dá isso para uma criança, né? Então, você está lá esperando alguma coisa super legal e a pessoa te dá uma meia. Eu lembro uma vez, você viu tanto que isso é marcante, eu lembro uma vez que eu ganhei num aniversário, não sei, de 6, 7 anos, assim, eu era criança, tenho certeza disso, ganhei uma meia masculina adulto. Eu acho que a mãe naquele momento, o menino pensou que tinha que levar alguma coisa, né? Já não lembro se era um menino ou uma menina que me deu esse presente, mas levou isso. E aí eu peguei, eu não sabia nem o que fazer com aquela meia, né? Eu penso, de certo é pro meu pai, né? Qualquer coisa. Mas enfim, eu recebi e eu só recebi. Eu jamais usei aquilo, porque sequer me servia. Então, muitas vezes, a gente vai para esse lugar, até nos próprios movimentos sistêmicos, de, tá bom, então é isso, me dá aqui, vou pôr no meu bolso. Mas eu pego e não faço o menor uso disso. Que chique ganhar porta-joia, Andréia. Nossa, eu não lembro de ganhar porta-joia, tenho até que pensar nisso. Mas esse lugar, né? O receber eu pego, imagina meu caso da meia, né? Eu pego e ponho ele num canto. Eu posso até falar obrigado, mas eu ponho num canto. E quando eu tomo, eu pego isso e entendo que aquilo era tudo que aquela pessoa tinha para me oferecer. Eu entendo que ela fez o melhor que ela pôde, que na verdade eu entendo que foi justamente esse movimento dessa mãe que embrulhou essa meia para o filho até não se sentir constrangido de chegar ali sem nada, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando eu tomo, eu entendo que aquilo foi tudo que eles podiam me entregar. E aí eu pego na minha alma e faço o melhor com isso. Aprender a tomar com esse agradecimento é muito diferente do receber. Receber é como você pega, não fez mais que obrigação. Entendeu?
o tomar é entender a intensidade daquilo que vem, entendendo que aquilo veio de um lugar de bondade, de um lugar de amorosidade. E aí eu pego e coloco na minha alma. E vou fazer o melhor com isso que eu recebi. Então eu tenho nesse círculo esse olhar do tomar e agradecer. E também eu tenho que entender o meu lugar de filho. No lugar de filho, eu só tomo, porque eu vou aprender a passar adiante. Se nesse lugar eu fico pensando, meus pais me deram muito, eu tenho que pagar essa conta, eu vou ficar presa também nesse lugar. Se eu entender que eu tenho que fazer por eles, que eu tenho que dividir com eles a dor, se eu entender que eles se sacrificaram muito, se eu entrar nesse universo de achar que eu tenho que pagar essa conta, assumir a dor deles para compensar a vida que eles me deram, eu também vou parar nesse lugar. Mas, Paty, então como é que eu retribuo aquilo que eu recebi? Levando adiante. Né? Porque os seus pais também receberam sem ter que pagar essa conta. E isso vem de muito, só anda para frente, gente. Esse fluxo de pai para filho é só para frente. Então eu retribuo levando essa vida adiante. Paty, mas eu não tenho filhos, então quer dizer que eu estou nessa dívida? Não. Você pode levar adiante o seu melhor. Fazer da sua vida um grande momento de contribuição para a humanidade. Você pode levar adiante o seu conhecimento, você pode fazer processos solidários, você pode ser a melhor pessoa honesta, leal, fiel, respeitosa, assertiva, competente. Você pode respeitar o seu corpo, cuidar da sua saúde, zelar das suas relações, ser um bom ser humano. Isso já é um grande levar adiante aquilo que recebeu dos seus pais. Então não fique parado nesse lugar de, nossa, mas eu não tive filhos, então eu tô devendo, né? Eu tenho ainda conta para pagar. Não. Leve adiante a vida que você recebeu da melhor forma possível. Então, nesse círculo da infância e puberdade, a gente tem isso, esse aprender a tomar e agradecer. Essa questão das comparações que nós precisamos prestar atenção, né? De olhar o outro e falar, o pai do outro dá, o meu não dá, e etc. E principalmente ter esse entendimento de que eu tomei, eu levo adiante. Porque o correto dar, né? O correto levar adiante passa pelo verdadeiro tomar. Eu só posso levar adiante se eu tomei na íntegra aquilo que eu recebi. Senão, o que vai acontecer? Quando eu chegar lá no terceiro círculo do amor, que é quando eu começo a ter as minhas relações, né? As minhas relações amorosas, as minhas relações de amizade, as minhas relações de sociedade, quando eu chego nesse lugar que eu preciso ter trocas equilibradas, eu vou engastalhar, né? Por quê? Atrás eu não aprendi. Se eu não aprendi a tomar, como é que eu vou aprender a levar adiante, se eu sequer recebi direito? Aí eu preciso, então, aprender nesse segundo círculo o correto tomar, para quando chegar no terceiro círculo, eu saber exatamente como é que eu vou equilibrar essas trocas. Então, registra isso. O correto dar passa pelo verdadeiro tomar. Ou o verdadeiro dar passa pelo correto tomar. Mesma coisa, a ordem, o significado disso é o mesmo. Se eu recebi, se eu tomei na minha alma, eu vou levar corretamente adiante. Alguma dúvida em relação a isso? Porque isso, gente, esses temas, eles permeiam todo o olhar sistêmico. Esse movimento de expansão que parece aquela pedrinha, né, que você jogou na água e ela vai reverberando, quando eu entendo como funciona como funcionam esses círculos e essa expansão, e onde quando eu tomo consciência de onde eu posso ter ficado presa, eu consigo voltar nesse lugar.
ressignificar esse movimento interrompido, ressignificar essa dor, ressignificar essa troca, ressignificar essa ausência. Eu consigo ir pontualmente, assertivamente nesse lugar e trabalhar para eu sair daí. Porque também não é só eu olhar e falar, olha que legal, o problema está ali. Eu preciso fazer alguma coisa com essa informação, se eu quero verdadeiramente sair desse lugar. Se eu quero verdadeiramente colocar a minha vida em movimento e ter sucesso, tranquilidade, saúde, prosperidade, etc, etc, etc. Senão vou ficar presa aí. E muitas pessoas estão presas nesse lugar. Aí o terceiro círculo. Qual que é o bendito do terceiro círculo? Dar e tomar. Aqui eu vou entrar nesse lugar de equilíbrio de troca. E eu só consigo chegar nesse lugar para trocas saudáveis se eu resolvi lá atrás. Lembra? Preciso tomar para poder trocar. O que pode acontecer nesse círculo das trocas? Primeiro, eu posso ter passado pelas fases anteriores, meio por debaixo do pano, meio sem ninguém ver, e posso chegar nesse círculo achando que o meu parceiro ou a minha parceira tem que compensar tudo aquilo que eu não recebi, tem que preencher esses vazios. Então eu chego sentindo que faltou meus pais me darem alguma coisa e quero que meu parceiro ou minha parceira paguem essa conta. Eu chego entendendo que eu tive uma dor relacional e o meu parceiro tem que pagar. Eu preciso chegar no meu relacionamento inteira. E aí, o que acontece? É importante esse conceito dessa inteireza. Quando eu chego numa relação nessa inteireza, eu estou dizendo para o meu parceiro ou para minha parceira assim, eu para trás resolvi tudo. Mesmo que eu ainda tenha algo para olhar para o meu pai, algo para olhar em direção à minha mãe, eu entendo que eu cheguei aqui com a forma que eles são. E posso olhar para você sem demandar de você nada além do que aquilo que você é e consegue trazer para mim. Você pode ser só você. Então, quando eu chego inteiro ou inteira em uma relação, a mensagem que eu passo é essa. Você não vai precisar ser pai, você não vai precisar ser mãe, você não vai precisar compensar em mim nenhum dos meus vazios daqui para trás. Eu chego aqui inteira na minha compreensão de que eu ainda tenho coisas para trabalhar, mas que isso que eu tenho que trabalhar, eu te tiro, eu te eximo da responsabilidade de preencher isso, ou de resolver isso que eu já cheguei aqui tendo em mim. Então eu faço esse movimento de chegar inteira, porque aí eu posso ter uma relação saudável. Eu posso ter uma troca saudável, né? E vamos lá para entender essas trocas saudáveis. Eu ainda vou trazer para vocês um tema sobre as leis dos relacionamentos. E aí vocês vão ver o tanto que a gente acha que está bombando nas trocas e podemos estar fazendo coisa errada. Mas resumindo, né, no nosso propósito de ser tranquilo, né, e leve a informação, imagina que eu falo para o meu parceiro assim, não, eu tenho amor para nós dois, pode deixar que eu resolvo, fica tranquilo. O que eu estou dizendo? Eu estou dando absolutamente além e provocando um crédito gigantesco. E aí o meu parceiro vai ficar em débito comigo, né? E muitas vezes esse povo que vai para o lugar de deixa que eu resolvo, traz para mim, né? Eu sou super importante. Essa pessoa que vai para esse lugar e se coloca como, nossa, eu faço tudo por nós dois, muitas vezes ela quer um lugar de poder. Ela quer colocar uma algema, né, no parceiro, porque aí ele tá devendo tanto que ele não consegue sair. E isso a gente observa muito nas relações quando a pessoa fala assim, mas eu fiz tudo por ele, eu fiz tudo por ela, eu dei tudo que ela queria. Quem dá tudo é pai e mãe. Parceiros trocam,
trocam em equilíbrio. Eu faço um pouquinho, o outro faz um pouquinho, eu faço um pouquinho, o outro faz um pouquinho, e a relação cresce. Quantas vezes vocês já me ouviram dizer aqui? Nós só crescemos na troca equilibrada. E a troca equilibrada não significa, também já disse isso, eu pago o almoço, você paga a janta, né? O jantar, para ser uma palavra mais correta, né? Eu pago o almoço, você paga o jantar. Não precisa ser isso. Precisa ser, eu faço o meu melhor e você faz o seu melhor. E eu também vou observando se aquilo que o outro está fazendo equilibra na minha alma aquilo que eu entreguei. Porque eu também posso perceber que o máximo que ele pode me entregar, para mim não equilibra essa troca. E eu tô livre para buscar alguém que equilibre de uma forma correta para não ficar pesado. Porque eu também, quando eu entrego alguma coisa, eu preciso ter a percepção se o meu parceiro consegue retribuir nessa altura. Não estamos falando de questão financeira, material, né? Nós estamos falando de intensidade, do bem dessa troca, né? Eu entrego o meu melhor e ele me entrega o melhor. Mas eu preciso entender se aquilo que eu estou fazendo não é algo que fique impagável do outro lado. Porque se eu tenho essa consciência, eu estou desequilibrando a relação, querendo desequilibrar, ainda que eu não tenha consciência disso. Então, o dar em excesso desequilibra porque aprisiona. E quando eu vou fazer esse movimento, eu preciso observar se o outro dá conta de me pagar essa conta, entre aspas, né? Equilibrar essa troca. E outra coisa é aquele que nem quer receber, não precisa me dar nada. Eu não preciso de nada de você. Esse que não precisa de nada, ele está emitindo um sinal de que eu tô aqui já com o pé na porta para sair. Eu não estou nesse compromisso. Eu não estou nesse lugar. Lívia, sim. A codependência, sim, e a dependência também. A codependência e a dependência são dinâmicas de desequilíbrio de trocas. Lá no nosso canal do YouTube, lembrando que no canal do YouTube é Patrícia Naves Garcia, não tem a palavra instituto, eu fiz uma live enorme, mais de 1 hora, tá lá salvo, tem que ir na abinha ao vivo, porque foi uma live que eu fiz via YouTube, tá lá, codependência e dependência, falei só sobre isso, lá tá bem completa a informação e sim, são desequilíbrios, e são desequilíbrios que vêm desses círculos anteriores. São desequilíbrios que vêm de alguém que acha que tem que fazer a mais, de alguém que acha que ficou devendo alguma coisa, de alguém que acha que recebeu demais, entendeu? De alguém que acha que precisa que o outro precise. Ou seja, a codependência e a dependência são dinâmicas e comportamentos que nos mostram que aquela pessoa não tomou corretamente dos pais. Não aprendeu sobre isso que eu recebo e aquilo que eu entrego. Porque estão tanto recebendo quanto entregando em desequilíbrio. Tá, Lívia? Espero ter te respondido, mas tem essa live lá que também tem muita informação sobre essa dinâmica, tá? Aí, gente, então, prestando atenção, o desequilíbrio da troca não é só um dar mais, outro dar menos. Todos esses outros olhares nós precisamos ter. Mesmo se eu estou fazendo a mais, qual é a minha intenção nesse movimento? Eu estou percebendo que o outro não pode me retribuir? Eu estou fazendo isso para ficar no lugar de poder e de arrogância? O que eu pretendo nesse lugar? E como é que eu posso trazer essa troca para um lugar saudável? Porque trocar também passa por saber dizer não. Trocar também passa por deixar que o outro faça aquilo que é dele e fazer aquilo que é seu. E juntos fazerem pela relação. Seja uma relação de sociedade, amizade, de relacionamento a dois, tá? E isso precisa ser olhado dessa forma, nessa dinâmica da troca. Porque senão eu vou desequilibrar. Aí vamos para o quarto círculo. O quarto círculo é: eu concordo e incluo as pessoas do meu sistema.
Então é você olhar para o seu sistema, aí você sai desse universo, né? E você olha para o seu sistema como um todo. E quando você olha para o seu sistema como um todo, você vai incluindo aquelas pessoas esquecidas, aquelas pessoas que foram julgadas, aquelas pessoas que foram condenadas, aquelas pessoas que foram desprezadas, rejeitadas. É dar um lugar no seu coração e no seu sistema e na sua história para todo mundo. É pegar esse puzzle, né? Eu costumo falar desse grande quebra-cabeça que nós somos dentro desse universo sistêmico e não deixar nenhuma pecinha para trás. Ainda que você ache aquela pecinha meio feinha, você vai falar, não, mas essa peça faz toda a diferença nessa beleza dessa paisagem que meu sistema é. Eu preciso incluí-la. E essa inclusão, gente, assim como esse tomar, assim como esse reconhecer os pais, né? Tudo isso tem que ser para dentro. Não é só você ficar repetindo frase sistêmica como se fosse um mantra. Você tem que sentir isso, porque se você não sentir, não vai adiantar. Então, sinta-se à vontade para perceber se você está pronto nesse momento para esse movimento. Porque você também pode ser justo com você, honesto com a sua história e falar, eu preciso de um pouco mais de tempo. Eu preciso de um pouco mais de tempo para olhar o meu pai com amorosidade. Eu preciso de um pouco mais de tempo para olhar minha mãe com amorosidade. Eu preciso de um pouco mais de tempo para entender essa relação difícil e abusiva que eu atravessei. Eu preciso de tempo. Não é só eu ficar falando, você é o pai certo, você é a mãe certa, vocês são os pais certos para mim. Eu te dou um lugar no meu coração. Não é só falar não adianta nada, eu posso falar qualquer coisa. Eu preciso viver isso na minha alma, do lado de dentro. Então, para fora não adianta, tem que ser para dentro. Não adianta você pegar um monte de frase e ficar repetindo mantricamente. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Nesse caso, no movimento sistêmico, só funciona se você sentir. Só funciona se você absorver na sua alma essa afirmação como uma verdade. E para isso você precisa compreender. Para isso você precisa ter um entendimento. Porque senão fica forçar uma barra de uma dor. Forçar uma barra de algo que ainda te dói. Então tá certo você falar, nossa, eu preciso de um pouquinho mais de tempo para olhar para isso. Eu já entendo que esse é um caminho de solução, mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Se todas as pessoas tivessem essa compreensão de que pode ser no seu ritmo, de que não adianta falar da boca para fora, nós teríamos muito menos problemas do que nós temos hoje. Então, o quarto círculo é justamente esse lugar do eu concordo e incluo todos no meu sistema. Aí, a gente vai para o quinto círculo. E o quinto círculo é concordar com a humanidade. É concordar com todos os seres, concordar com as pessoas como eles são, entendendo que cada um é como pode ser. Pensa bem se isso acontecesse se a gente estava tendo guerra no mundo. Claro que não. Mas sabe o que acontece? E eu também gosto muito de falar isso para os meus alunos. É muito mais fácil eu aguentar o meu bêbado do que o bêbado do outro. É muito mais fácil eu passar pano no que está acontecendo dentro do meu sistema e olhar para fora e apontar o dedo para o outro. Por que vocês acham que tem uma super audiência os programas de só tragédia, que parece você espremer a televisão, sai sangue? Porque é mais fácil olhar para fora do que para dentro. Então, esse movimento nosso de acolhimento, de entendimento, ele precisa se expandir para todos. Precisa ser um movimento de acolhimento universal. Eu não posso pregar uma coisa e falar outra. Vai ficar assim, Magda? Exatamente, Eliana. Eliana está falando assim, a guerra está dentro de casa, ou melhor, no coração. Então, não adianta eu ter um discurso se eu não tenho um comportamento. Não adianta eu subir num lugar e pregar se dentro eu estou em guerra. Porque isso não se sustenta.
O trabalho, essa construção, gente, ela é de dentro para fora. Ela é nesse movimento de expansão. Então eu preciso ir lá nesse comecinho. Onde eu comecei? E onde eu comecei, eu começo a trabalhar. Então eu convido vocês a uma reflexão sobre sua própria história. Navegue por esses círculos, né? Caminhe por esses círculos que vão se expandindo para entender onde é que você pode ter ficado parado. Em que lugar você ainda tem algo a resolver? E comece um movimento, mesmo que seja em pequenos passos. Não importa a velocidade, importa a direção e a consistência. Reflitam sobre isso. Não existe, gente, essa virada absoluta de transformação que eu deito uma pessoa e eu acordo outra. É uma construção, uma autoconstrução, um autoconhecimento e uma jornada que nós podemos muito bem fazer juntos. Então reflitam, revejam a live, olhem todos esses círculos e vejam onde vocês podem ter ficado parado, tá? Eu quero reforçar com vocês o convite para a nossa formação em terapia sistêmica, que começa dia 30 agora. Nós vamos fazer toda uma jornada desde o início do pensamento sistêmico até onde nós estamos hoje, as formas de aplicação individual, em família, em grupo, como pode ser o processo terapêutico. Vai ser um prazer tê-la conosco, Eliana. Estou muito feliz de você estar conosco. Então, gente, se você sentir no seu coração de vir fazer parte dessa formação, ela é reconhecida pelo MEC. Nós fizemos todos um movimento, né? Um estudo para não deixar nada de fora desse conhecimento, e eu espero vocês com muito amor. Também temos outras formações para quem já é terapeuta, de ferramentas, de negócios. Temos uma formação incrível de terapia dos contos. Tem muita coisa boa no Instituto. Venha que eu vou te esperar com muito amor. Um beijo, gente. Até amanhã, meio-dia eu tô aqui. Fiquem sempre com Deus. Tchau.